Olá, boa noite. Tomou posse na manhã de hoje como governador do Amazonas o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Davi Almeida, do PSD. A solenidade foi no plenário da Casa Legislativa Estadual. De aliado para substituto de José Melo. Em um momento histórico, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Davi Almeida, tomou posse nesta terça-feira como governador interino do Amazonas. Os documentos foram assinados pela manhã após Davi Almeida ser notificado pelo Tribunal Regional Eleitoral para assumir o governo estadual. Ele pediu apoio aos deputados, inclusive dos oposicionistas. Agora eu quero pedir desta casa, até porque eu sou membro desta casa, a parceria, o entendimento, a compreensão. Alguns parlamentares se pronunciaram desejando boa sorte, mas também aproveitando para fazer cobranças. E as suas medidas, a gente sabe que Vossa Excelência não terá aí pela frente, como governador interino, a possibilidade de resolver tudo. Mas pelo menos aquelas necessidades que vão atender diretamente os servidores, que vão atender diretamente a população. Davi Almeida assume interinamente o governo do Amazonas até a realização de nova eleição no estado. Nesta terça-feira, ele também disse que fará mudanças no secretariado, mas sem dar detalhes. Já tenho muita coisa montada com relação à minha equipe de governo. Nós vamos fazer as mudanças que acharmos necessárias. É um mandato de um tiro curto e nós precisamos dar celeridade às ações à frente do Executivo Estadual. O que ele adiantou foi que não vai mexer com o comando da segurança pública. Todo o comando da segurança pública permanece. Reuni com todos eles ontem, o secretário de segurança, o delegado-geral, o comandante da Polícia Militar e seus comandantes. Portanto, eles permanecem, nós vamos dar condições, vamos trabalhar juntos para proporcionar à população do nosso estado a segurança melhor. Prometeu atender às reivindicações de policiais, como o escalonamento e promoção dos servidores. Na primeira coletiva de imprensa como governador, Davi Almeida também afirmou que pretende reunir com o prefeito de Manaus, Arthur Neto, na próxima quinta-feira. Eu não tenho problema com ninguém. Eu apenas não sou aliado de alguns, mas o bem comum nos une. E o que está nos unindo é a necessidade de ajudarmos o estado do Amazonas. Eu vou procurar todas as forças políticas desse estado para que nós possamos trabalhar para ajudar a população do nosso estado. Almeida assumiu o governo do estado devido ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ter confirmado a cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira por compra de votos nas eleições de 2014. Agora, quem assume a presidência da Assembleia Legislativa do Estado, interinamente, é o deputado Abdala Frache, que na mesa diretora é o primeiro da linha sucessória. Abdala, inclusive, defende a eleição indireta para a escolha de um governador definitivo para administrar o Estado. E nesta segunda-feira, o Tribunal de Contas do Estado acatou o pedido do Ministério Público de Contas para bloquear imediatamente as contas do governo devido a transações na Cefaz consideradas suspeitas, que somam mais de 238 milhões de reais. Foram pagamentos realizados após a decisão pela cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira. De acordo com o Ministério Público de Contas, cerca de 238 milhões de reais foram movimentados na conta do Estado entre os dias 4 e 8 deste mês. Por esse motivo, o relator responsável pelas contas do Estado de 2017 decidiu acatar o pedido de bloqueio das contas do governo. O Ministério Público fez a representação, nos provocou e nós tomamos a decisão, que é cautelar, mas que isso não vai gerar nenhum problema administrativo do ponto de vista da continuidade dos pagamentos essenciais que o Estado tem que fazer.
Segundo a decisão, a Secretaria de Estado de Fazenda e outras secretarias de administração do governo devem suspender imediatamente qualquer liberação de pagamento, compensação e movimentação financeira e bancária do Estado. A exceção é para despesas com pessoal, benefícios previdenciários e de manutenção essencial, como pagamentos de água, luz e telefone. A suspeita é que as transações consideradas incomuns efetuadas após a cassação do governador José Melo foram usadas para furar a fila em pagamentos de precatórios. O relator acredita que essa movimentação nas contas sem motivo declarado do Estado pode trazer consequências futuras. As consequências virão, mas eu já tive informações que o governo cumpriu a decisão, vai cumprir a decisão, o que é absolutamente salutar. E que é interesse, com certeza, do gestor, eu imagino que seja interesse do gestor, como é interesse do Tribunal de Contas, que os recursos públicos sejam bem aplicados, para não ferir a saúde financeira do Estado. As contas do governo do Estado serão desbloqueadas hoje com a posse do novo governador. Porém, o relator fará acompanhamento e fiscalizações diárias. O governador poder receber as informações necessárias para que ele possa, a partir de então, dar seguimento na gestão. Para que ele possa, a partir de então, solicitar eventuais providências do Tribunal de Contas. Eu elogiei a primeira parte da decisão, mas eu acredito que a segunda parte, estender ao governo que entra, quem sabe 3, 4, 5 meses, o governo só poder pagar água, luz, telefone, pessoal e previdência, é uma falta de compromisso com o povo, uma decisão, eu acredito, absurda, e eu tenho a convicção que o bom Tribunal de Contas que nós temos irá reverter essa situação. Apesar das contas serem liberadas com a posse de Davi Almeida, as investigações sobre os pagamentos efetuados nos últimos dias continuam. E a comissão mista que analisa a medida provisória 757, que cria 2 taxas em favor da SUFRAMA, aprovou hoje o relatório final elaborado pela senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB. A estimativa é que a SUFRAMA arrecade por meio das taxas R$200 milhões por ano, sendo aproximadamente 140 milhões destinados ao custeio da máquina e 60 milhões para investimentos em projetos de desenvolvimento da região. A relatora ainda acatou a emenda do senador Eduardo Braga, do PMDB, que permite o parcelamento das dívidas de empresas penalizadas pela falta de investimento em pesquisa e desenvolvimento, o chamado PID. A MP, aprovada na forma de projeto de lei de conversão, segue agora para a votação nos plenários da Câmara e depois do Senado Federal. Pelo acordo, as 2 casas não modificarão o texto, que seguirá para a sanção do presidente Michel Temer. E o IBGE divulgou hoje o resultado da pesquisa mensal da indústria em todo o país. E o Amazonas aparece como o estado que mais aumentou a produção industrial no mês de março, em comparação com o mês anterior. O crescimento foi de 5,7%. O principal impacto positivo para o Amazonas veio do setor de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e óticos, impulsionado principalmente pela maior fabricação de televisores. No índice acumulado no primeiro trimestre de 2017, o setor industrial do Amazonas avançou 1,3%, se comparado com 2016. Policiais militares do município de Lábrea conseguiram evitar um roubo a um posto bancário do município. 2 homens foram detidos e, junto com eles, uma arma de fogo e uma arma branca foram apreendidas. De acordo com equipes policiais, uma denúncia anônima levou a polícia até os acusados. Wanderson Frota Aquino, de 22 anos, e Cleimerson Mervin Souza, de 20 anos, eram foragidos do sistema prisional de Lábrea e confessaram que iriam praticar o crime. Os preços dos produtos regionais nas feiras de Manaus estão sofrendo variações nesse período de cheia dos rios da região. Alguns mais caros, outros mais baratos. Entenda isso porque acontece agora na reportagem. Essa semana, o preço da banana prata aqui no espaço do seu Danivaldo está mais barata. O preço, R$ 5.
Na semana passada estava custando o dobro. Ele diz que a produção é grande e precisa vender. Produto tem muito, mas saída não tem saída. Não está tendo muita saída aqui. Você vê a feira aqui sequinho, aí fica chato, né, a gente perder. Prefere vender barato que perder a produção. Já no espaço desse outro feirante, ele teve que aumentar o preço do quilo do quiabo. Antes custava R$2, agora está custando R$4. O motivo é que a produção deste alimento está reduzido. Por isso, ele teve que gastar um pouco mais para ter o produto na feira. Então a vaza enchendo, o quiabo tem que vir de fora, ou da terra firme, entendeu? Então não tem condições de produzir para demanda, entendeu? Então, a produção que produz de quiabo no verão é muito menos do que no inverno na vaza. Então, aí o preço dele, a tendência é subir, aumentar o preço um pouco, entendeu? Porque vai vir de fora, o custo é maior. Mas por que será que os preços desses produtos variam tanto? É que o impacto do inverno amazônico tem afetado diretamente os produtores que cultivam essas frutas e hortaliças, que são produzidas em municípios do Amazonas. De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, o Rio Negro não tem as várzeas com solo férteis. Então, o cultivo nessa região é feito em terras firmes. Por isso, a produção continua grande. A banana e a mandioca são os principais alimentos que chegam às feiras. Já no Rio Solimões, as enchentes estão elevadas e a produção está baixa. Está sendo feita a colheita porque está sendo produzido bastante também, há uma grande produção e a água está vindo, o pessoal está colhendo e está abastecendo o mercado, né? Então a questão das hortaliças é que está começando a reduzir, mas também já há uma tendência desses agricultores implantar em canteiro suspenso para o abastecimento de Manaus e a questão também de cultivos protegidos em terra firme. Tá? Aí há a possibilidade, não vai ter desabastecimento não. A tendência agora é que os produtos fiquem cada vez mais baratos, já que os rios estão secando e a safra vai ser ainda maior. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica nublado a encoberto com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. No município de Quari, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 26 e 29 graus. Em Altazes, o tempo fica encoberto com chuva fraca, onde as temperaturas variam entre 27 e 30 graus. E em Lábrea, o tempo fica com muitas nuvens com chuva. As temperaturas variam entre 25 e 31 graus. Nos próximos dias, um grupo de pelo menos 250 índios venezuelanos deve chegar à capital amazonense. A informação foi divulgada hoje pelas pastorais da Arquidiocese de Manaus. A presença dos indígenas venezuelanos mudou o cenário deste gramado que fica embaixo de um viaduto ao lado da rodoviária de Manaus. Pelo menos 500 deles estão na capital amazonense. A cada esquina, eles pedem um trocado. Quando percebem que estão sendo filmados, logo disfarçam. Na área central da cidade é possível ver algumas residências que abrigam famílias venezuelanas. Ao lado da rodoviária de Manaus, os imigrantes sobrevivem de doações feitas por quem passa pela área. A comida também é improvisada. Em cada barraca armada moram cerca de 3 a 4 famílias. Nesta mora Alírio Peri, também da etnia Warau. Ele divide o espaço improvisado com mais 10 pessoas. Que é lugar não é adequado para morar, para ficar aqui, porque sobretudo criança corre muitos perigos. A crise e a falta de alimentos na Venezuela fizeram com que indígenas nativos saíssem do país. Mais de 500 venezuelanos estão aqui na capital do Amazonas. Só aqui, na rodoviária de Manaus, há 100 famílias sobrevivendo em situação de vulnerabilidade. Hoje pela manhã, a Arquidiocese de Manaus anunciou durante coletiva a chegada de mais de 250 indígenas venezuelanos. E isso tem preocupado a Igreja Católica. Eles nos informaram que entre 200 e 250 parentes deles mesmos estão vindo para Manaus. Eles estão procurando facilitar essa vinda, porque a situação piorou lá na Venezuela. Eles, apesar daquilo que eles estão vivendo aqui em Manaus, que não é uma condição digna, mas estão sobrevivendo, comendo, eles acham que a situação aqui está bem melhor.
Cerca de 2 venezuelanos morreram nos últimos dias. O motivo da morte ainda não foi informado. O Ministério Público Federal do Amazonas abriu um inquérito civil com a finalidade de acompanhar medidas de apoio à comunidade indígena. Hoje está sendo encaminhada uma recomendação a esses 3 entes, justamente no sentido de contemplar esse plano emergencial e que nesse plano também haja a participação das entidades civis, religiosas e das lideranças também indígenas ou dos próprios imigrantes, para que seja uma medida consultada, de acordo com a cultura. A coordenadora da Pastoral do Migrante está atenta à realidade, mas afirma que a situação é preocupante. Preocupa porque nós da Pastoral dos Imigrantes a gente já tem uma demanda grande, que nós temos a demanda dos haitianos que continuam vindo para Manaus. Então, por exemplo, agora, só nesse ano já chegaram 90 haitianos. Então tem a demanda dos haitianos que continuam vindo para Manaus. Nós temos os colombianos, que por exemplo, semana passada nós recebemos 20 colombianos e mais os venezuelanos não indígenas. Então assumir ainda mais essa demanda indígena para nós é impossível, porque nós não temos como trabalhar com tudo isso. Um plano de ação ainda está sendo montado pela Prefeitura de Manaus, que decretou situação de emergência social na semana passada para obter ajuda do governo federal e do governo do estado. Enquanto isso, os índios Warau, em Manaus, vivem e sobrevivem em situação de vulnerabilidade. Denúncias da prática de venda casada levaram o Procon Amazonas e a Delegacia do Consumidor a realizar fiscalizações em óticas de Manaus. A principal irregularidade apontada é oferecer consultas médicas em troca da venda de óculos. O objetivo da fiscalização nas óticas de Manaus é verificar denúncias relacionadas a irregularidades como venda casada de produtos. Então nós estamos acompanhando, monitorando isso, juntamente inclusive com o Ministério Público também, para que a gente possa verificar o descumprimento da lei, que proíbe o uso da venda casada. Além da venda casada, os agentes também verificaram outras irregularidades. Técnicos optometristas não podem consultar pacientes. Então, uma das denúncias é justamente isso, que em vez de ser médico, além da venda casada, além de ser médico que não está atendendo, é técnicos optometristas. Então, a gente pede à população que as pessoas que utilizam óculos, que forem atendidas, exigem documentação, habilitação do médico para atender. O delegado titular da DECOM, Lázaro Ramos, falou de como os órgãos de defesa do consumidor devem agir após o período das fiscalizações. O nosso trabalho é um trabalho contínuo, juntamente com a parceria que nós temos com o PROCON, nesse sentido de visando melhorar o atendimento para os consumidores. A operação do PROCON se concentrou na zona norte de Manaus e vai se estender por tempo indeterminado. A Prefeitura de Manaus realizou na madrugada de hoje vistoria e fiscalização em veículos de uma empresa de transporte coletivo para verificar as condições de trafegabilidade dos ônibus. Na ação de hoje foram apreendidos 7 veículos que estavam em péssimas condições de uso. Os agentes da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos verificaram que os ônibus estavam com um assoalho, banco e espaços destinados para pessoas com deficiência física danificados, além de problemas com os itens obrigatórios de segurança, como para-brisas quebrados e a falta de limpadores. Em relação aos veículos, alguns veículos apreendidos, outros notificados, por situações como para-brisa quebrado, o elevador danificado, bancos com problema, assoalho do veículo com problema, dentre outras situações que realmente oferecem risco para a população. Então seremos austeros nessa fiscalização a fim de trazer qualidade e segurança para a sociedade. Além da limpeza e manutenção dos ônibus, foi vistoriado ainda a disponibilidade de moedas para o troco dos cobradores, conforme estabelecido na lei orgânica do município. Ao todo, foram 60 veículos vistoriados. A empresa Global Green foi multada e notificada e os ônibus apreendidos foram levados para o parqueamento da SMTU. A seleção amazonense de levantamento de peso vai disputar esta semana o Campeonato Brasileiro da categoria em Minas Gerais. A delegação, com 11 atletas, fez o último treino antes de seguir viagem.
A força trabalhada com jeito e técnicas específicas. Esse é o levantamento de peso, uma modalidade olímpica que por si só já é desgastante. E o esporte exige uma série de combinações de movimentos até atingir a meta, levantar o maior volume de massa por categoria. O treinamento é puxado, são horas dentro da academia afinando os movimentos. A Sílvia vem desde o ano passado treinando forte, pensando no título brasileiro da categoria até 69 quilos. Esperamos trazer um bom resultado para o nosso estado, representar bem o Amazonas e fortalecer o nome do levantamento de peso olímpico aqui no nosso estado. Assim como Sílvia, outros 10 atletas que integram a seleção amazonense de levantamento de peso intensificam os treinos antes de seguir para Belo Horizonte, onde disputam o maior campeonato da modalidade no país. E a competição não vale apenas o título brasileiro, vale vaga para o Pan-Americano e para o Campeonato Mundial. Então, o nosso intuito esse ano é exatamente mostrar o mesmo nível, não diminuir o nível de concentração dos treinos e mostrar o mesmo nível e, ao mesmo tempo, tentar pontuar para que a gente possa conseguir esse resultado em terceiro colocado, quem sabe até segundo, e classificar algum atleta para o Pan-Americano. O levantamento de peso olímpico trabalha com a força bruta e para ultrapassar os limites do corpo, não basta apenas ter força, é preciso ter equilíbrio no comando do corpo e da mente e ainda contar com uma força divina. Fé e perseverança, e força de vontade, muito, para vencer os próprios limites. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com o programa do horário eleitoral e em seguida tem as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.